Pessoal, vamos aqui a mais um conteúdo. Esse conteúdo em específico, vou entrar na ênfase de mostrar para vocês aqui sobre eixos e buchas. Qual mais ou menos, digamos, as medidas mais usual. Geralmente tem dois tipos de eixo. Deixa eu ver aqui a anotação que tem no caderno. Eu gosto às vezes, anotar detalhes, mas eu não anoto tanto assim especificamente. Eu tenho aqui duas anotações sobre eixos e buchas. No caso, detalhe, existem três tipos de bucha. É os que eu vou mencionar aqui sobre ventiladores de mesa, por exemplo. É uma que é considerada a primeira, digamos assim, considerada universal, serve em todos os eixos 8 mm. Estes 8 mm em questão seriam, por exemplo, esses tipos de eixos que eu tenho aqui, ó. Todos esses aqui são 8 mm. Eu mostrava o conceito de medidozinho no parquímetro, mas vê aqui, ó. Todos esses modelos aqui são 8. Você vê que aqui eu tenho mais que um modelo aqui, ó. Deixar bem visível. Esse daqui em questão, ó. A parte traseira e a dianteira praticamente são as mesmas. Mas você vê pelo furozinho que ele tem um pino aqui, ó. 8 mm. Vou deixar eles todos com as partes que seria o lado das hélices para cima aqui, ó. Parte de hélice, de hélice, também parte de hélice. Então todos estão aqui com a parte da hélice para cima. Então você vê que tem um aqui, ó. A parte do parafuso da hélice é bem gigante. Então esse aqui é alguns modelos da Mondial usam esse tipo de eixo. Eu não dou muito detalhe de qual é o modelo que é esse eixo. Eu não dou detalhe a qual é o modelo que é esse. E nenhum. Na verdade, quando você pega para manutenção, você já tem o eixo em mãos, que é o que, por exemplo, eu tenho esse rotor aqui, ó. Vamos dizer que esse eixo desse rotor deu problema. E de repente, no caso esse está até ruim mesmo, realmente, está bem comido. Vamos dizer que ele deu problema, então eu vou substituir. O que é que ocorre aqui? Eu já tenho o eixo em mãos, então eu já sei o tipo do eixo que eu necessito, né? Para você saber que precisa trocar o eixo, você tem que ter aberto o motor. Então você abriu, tá com o eixo em mãos, você tem o modelo dele. Pelo aparelho você busca também, faz pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho esse daqui, ó, pontinha fina, furadinho no meio, ele tem um pino. E essa parte aqui, digamos assim, pelos meus aqui, observando aqui, ó, qual seria o compatível com esse aqui, ó? Esse eixozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse eixo substitui esse outro. O que é que muda aqui na questão desses dois eixos? Eu vou separar aqui e mostrar a vocês. Todos esses que eu tenho em mãos aqui, ó. O que é que muda nesses dois eixos? Você observa tamanho, ó. Tá vendo? Eles são bem parecidos, tem o furozinho lá em cima, ó. Tem a roscazinha idêntica, porém os furos aqui, você vê que se eu deixar eles igual aqui, ó, os furos não batem, as diferenças, ó. Então um eixo grande e um pequeno. Por aqui você vê que um não dá com o outro. Então vai comprar um eixo desse, através do próprio modelo do aparelho, vamos dizer. Hoje em dia você vai no Mercado Livre e digita ali. De repente você tem um aparelho, vamos dizer, o Mundial 40 cm. Digita ali, eixo para Mundial 40 cm. Mesmo que você não vá comprar no Mercado Livre, mas você consegue fazer essa pesquisa lá. Por exemplo, eixo Mundial 40 cm. Eu quero, por exemplo, um eixo para o Mundial 40 cm. Então eu digito lá, eixo para ventilador Mundial 40 cm. Vai aparecer a lista de vendedores com os eixos. Então o que é que você faz? Observa informações que tem lá sobre esse eixo. Geralmente quem tem informação do produto é o vendedor. Então geralmente eles têm lá. Um exemplo. Esse eixo aqui eles têm lá dizendo o tamanho dele aqui. Tem mencionando a bitolazinha que seria a espessura. Às vezes já vendo o eixo com o kitzinho das buchas, ó. Tá vendo? Vou falar sobre essas buchas aqui para vocês verem. Eu tô com dois tipos de bucha aqui, viu? Então, lá você sabe as medidas exatas do eixo que você tem em mãos e que precisa substituir. Então, a partir dessas medidas, você pode ir numa loja e que você sabe que vende ele, levar isso aqui desse jeito, ou então uma simples foto. A foto fica mais ruim pela questão se você não souber as medidas, porque lá o vendedor às vezes também não sabe tanto. De repente pergunta, mas que tamanho é? Você não sabe explicar. Então você já tem as medidas, que nem eu falei. Numa pesquisa que você for, você já sabe. Por exemplo, é 20 centímetros mais ou menos esse daqui, olha. Esse é maior, esse daqui do rotor que está aqui, ó. Esse é maior, ele tem aproximadamente 20 centímetros. Eu acredito que aqui para uns 17,5, próximo disso. Poderia estar medindo aqui com a trena para nós ter noção, ó. Então, para que você tenha noção da medida exata desse que você tem em mãos, aproximadamente quase 19 milímetros, 19 centímetros, na verdade 18,5.
Pronto, 18 centímetros e meio esse daqui, ó. E esse outro é muito idêntico a ele, os detalhes, tudo, mas não dá 18,5. Então esse daqui, ó, 17,8 milímetros, 0,7 aproximadamente. Então esse daqui é menorzinho, o que? 1 centímetro mais ou menos, mas já é o suficiente para não dar certo. Ó. A bitola. Vamos dar uma verificada na bitola. Vamos no paquímetro. Vou medir o novo que eu tenho em mãos. Ver qual é, quantos milímetros ele dá, ó. 7,9 milímetros. Tá vendo? Então esse é 7,9 milímetros. 7,8, 7,9. Deixa eu fechar novamente. 7,8, 7,9 milímetros. Aproximadamente 7,9 milímetros. Então esse eixo pega a bucha de 8 milímetros. Tem dois tipos de bucha. Tem uma de 8 e uma de 7. Esse aqui vai pegar a bucha de 8 milímetros. Deixa eu ver se essa bucha dá, ó. Não dá, ó. Até que deu bem apertadinha, mas deu. Então essa aqui é a bucha dele. Tá vendo? Ó. Deu certo. Bem justinha essa bucha tal. Deixa eu botar essa outra para vocês verem, ó. Essa coube. Porém, se você observar, essa daqui tem folgas. Ó. Você balança aqui ela no eixo, não pode ficar balançando. Se você balança e ficou no eixo, então já não é essa, tem folgas. Então você vê que essa coube, ó, tem folga nessa bucha. Essa também coube. Porém a folga dessa praticamente não tem. Até para entrar apertadinho. Eu achei até que de início não ia caber. Porque tem uns que às vezes não cabe. Então você vê que coube nesse eixo. Esse daqui deu 7,9 milímetros. Então os dois tipos de bucha que eu tenho aqui deram nele. Apesar que essa ficou com folga. Então eu sei que essa bucha é mais grossa do que essa outra. Um pouquinho. 1 milímetro aproximadamente. Certa, ela seja. Deixa eu deixar esse eixo separado e ver aqui isso no paquímetro. Isso aqui é muito difícil você medir essa bucha no paquímetro. Por quê? Porque você nunca pega 100% a bitola interna dele. Mas deixa eu ver aqui uma noção, pelo menos para você ter ideia. Ó, no paquímetro eu abrindo aqui, ó. Eu tive 8,2 milímetros, tá vendo? 8,2 milímetros meu paquímetro me deu. Deixa eu ver se vocês pegam bem aí, ó. 8,2. Então, não é uma medida exata, mas é aproximada o máximo possível do que seja. 8,2 essa daqui deu. Eu vou agora nessa outra, ó. Ó, essa não dá 8,2, ó. 8,1. Tá vendo? Eu tenho que forçar o paquímetro, então já tá forçando a pontinha lá em cima para que dê 8,2. Apesar que terminou o que deu. Só que eu tô forçando já um pouquinho lá. Até pelo eixo você percebeu que tem uma folguinha mais do que outra. Então você vê, ó, que a diferença 8,2, ó, 8,1, ó, 8,1, 8,2. Então tá mais para 8,1 do que 8,2. Então aqui ele confunde isso aqui, ó. O paquímetro não vai ser exato. O eixo, como eu falei, tem dois tipos. Tem um mais fino do que esse. Essa daqui em específico é a exata para esse eixo. Bem justinha. Deixa eu caçar outro eixo que ela não pegue 100%. Nesse aqui já não quer nem entrar, ó. Tá vendo? Entrou aqui, mas com dificuldade. Então você vê que se botasse essa bucha nesse eixo ia ter problema. Na verdade, já desde o início ele não trabalha. Esses eixos é tudo novo. Então essa não deu 100% nesse. Já ficou meio apertado. Então essa aqui, ó, já coube. Aí você vê se tem folga. Tem uma leve folgazinha nele. Então aqui poderia ser essa, a vez mesmo novo, um pouquinho de ferrugem vai pegando, então você observa esses detalhes. Mas você vê que essa nunca entra 100%. Ó. Bota de um lado, bota do outro, nunca quer entrar. Ou seja, essa não é a específica para esse eixo. Entra, mas é como eu falei, bem arrochada. Então não adianta nem forçar. Ó. Você vê a dificuldade que entrou, ó, ela entra, ó, mas para tirar, ó, você vê que não entra facinho. Já essa entra com mais facilidade, ó. Porém, é como eu falei, tem uma leve folgazinha aqui, mas é negócio de, digamos, quase nada. Então seria mais óbvio usar essa. Mas aí você me pergunta, mas de que é esse eixo? Eu não tenho informação para falar assim, qual é. Como eu falei, eu não observo. Quando eu preciso do eixo, eu já estou com ele em mãos, então por ele eu identifico nos que eu tenho aqui, ó. Mas aí eu vou comprar uns que nem eu comprei aqui, ó. Uns para sobra. Qual é os que eu vou comprar mais? Aí é a demanda que você tem na sua oficina. Quem vai dizer? Não, mas eu estou começando agora e eu queria guardar uns eixos já digamos assim, de prevenção. Não adianta. Não adianta você comprar de prevenção porque você não sabe qual vai ser os aparelhos quando está chegando na sua oficina. Então isso, o dia a dia, quem vai lhe dizer isso aí? No meu caso aqui eu tenho esses aqui, usa mais pouco, esses daqui, ó. Os que sempre usa mais, isso aqui eu tinha comprado um monte de eixos.
Os que usa mais já se foram, restou esses. Então eu já sei que esses eu não uso tanto aqui. Mas qual é os que eu uso mais aqui? São eixo para mundial 30 centímetros, mundial 40, mundial o Mallory de 30, Mallory de 40, Arno 30, Arno 40, são os que muito me aparecem. Então são esses os eixos que eu devo, digamos assim, ter uma reservazinha deles. Arno 30 centímetros, mundial 30 centímetros, Mallory 30 e 40 também deles. Então qual é os eixos desses motor? Qual as bitolas deles? Geralmente são 8 milímetros. 8 milímetros a bitola, também a bucha 8 milímetros. Aqui eu pego alguns desses importados, que nem Faete, Maluro. Eu peguei até uma essa semana, não lembro nem o nome dele. Difícil aparecer um aqui. De vez em quando eu uso essas buchinhas aqui, que é as que são mais estreitas um pouquinho. As que tem essa folguinha mais um pouquinho, geralmente que é a 8 milímetros, que na verdade o meu paquímetro aqui deu 8.2. Eu vou medir com o paquímetro analógico, sem ser digital, porque esse aqui não está tão confiável, e vou conferir aqui se realmente é essa a medida dela, 8.2. Então sempre é bom você ter duas ferramentas para, vamos dizer, na dúvida de uma, você conferir com outra, viu? Ó, este aqui em questão não me diz que é 8.2, viu? 8 milímetros batido, 100% 8 milímetros aqui, viu? Pessoal, para mostrar essa escala aqui para vocês, é bem difícil, a escala é minúscula. Deixa eu tentar ir de frente à câmera, por trás da câmera, e tentar mostrar a vocês. Mas nós conseguimos tentar captar aqui alguma coisa. Mas vamos lá. Esse primeiro ponto não conta, esse aqui é o inicial. Então o primeiro é a partir dele, ó. Iniciou aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então esse pontinho maior um pouquinho, você vê que tem um maiorzinho um pouquinho, ó. Isso aqui é geral em todos os paquímetros. Esse maiorzinho aqui já me indicou a metade entre 0 e 1 milímetro. Na verdade 0 e 1 centímetro, que seria 10 milímetros. Então aqui no ponto, no tracejadozinho maior, que seria aqui, ó, eu tenho 5 milímetros. Contando mais à frente, eu tenho mais 3 tracinhos. No caso seria 6, 7, 8 milímetros. Se porventura, ó, tá 8 milímetros 100%. Eu confiro nesses outros números restantes, quem é o número que empareou 100%. O traçozinho dele também, ó, com o número de cima. Digamos o que? Que eu tô conferindo aqui, o número que comparou aqui 100% é o 0, lá no outro lado. Tá vendo? O 0 nessa escala aqui, ó. O traçozinho dele, como tá bem alinhado com o traço lá na frente lá. Então ele me indica que eu tenho 8 milímetros aqui e não tenho nada sobrando a partir desses 8 milímetros, nem faltando. Então tá 8 milímetros batido. Então por isso, a aula anterior que eu falei a vocês, a questão de eu não gostar desse digital, porque ele é ineficiente quando a bateria vai arriando. E eu não troquei ainda a bateria, continuo com ela ali, para mostrar até a vocês nessas aulas aí, viu? Então você vê que esse daqui é bem mais fiel, eu sei que essa bucha é 8 milímetros, tá vendo? Sempre que eu botar vai me bater os 8. 8 seria a partir do 0 aqui, ó, 8, 9 e o tracinho maior 10. 10 milímetros seria aqui. Então tenho 2 milímetros antes do 10, então 8. Vou mostrar a outra bucha para nós ver. Tem uma maiorzinha um pouquinho, que eu disse a vocês, uma mais larga um pouquinho. No outro lá, lembra que deu tudo a mesma coisa, praticamente caiu 1 milímetro. Deixa eu ver nesse daqui, ó. Então aqui eu já vejo que não bateu o 8 100%. Tá vendo, ó? Quase chegando no 8, você tem que observar detalhes aqui, ó. Quase chegando no 8, mas não tá alinhado 100%. Então, se quase chegou no 8, é da vez de eu vir, eu tenho 8, alguma coisa. Há alguma coisa, esses números aqui que eu vou me dizer, ó. Isso aqui são os décimos de milímetro, tá vendo? 8, eu vou ver quem é desses números que tá, ó. O 8 aqui, ó. Tá 100% esse 8. O alinhamento do traçozinho do 8 com esse número aqui. Então, aqui eu tenho aqui 7 milímetros, como não chegou no 8, então eu tenho 7. 7, quanto? 7,8 milímetros, tá vendo? E o 9, vamos conferir o 9. Ó. Você confere as outras escalas, ó. O 9 você vê que não está alinhado 100%, tá vendo? Falta um pouco do 9, o 0 está praticamente 100%. Só que é que eu falei, o início da escala ali que seria o 0, ó, não está 100%. Eu tenho 7, alguma coisa, para dar 8 eu teria que alcançar o traçozinho seguinte ali, ó. Então observe bem direitinho o detalhe. Ó. Contando esses traços, vocês pausam o vídeo, observam o que eu estou falando. Ó. A minha escala de referência é o 0, que vai me dar os milímetros. No caso eu tenho
contando daqui até onde está o 0, chegaria a 8 milímetros aqui e não chegou. Então aqui eu tenho 7, alguma coisa faltando para chegar ao 8. Que no caso você confere nessa escala seguinte aqui, ó. Então eu tenho aqui 7, que foi a escalazinha aqui, ó. Conta aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vírgula que não chegou a 8, então eu tenho 7, alguma coisa. Tá bem pertinho do 8? É. Se tá bem pertinho, eu tenho algo próximo de mais 1 milímetro. Que no caso aqui eu falei, olhando na escala de baixo aqui, ó. Qual o número que eu tenho mais aproximado aí, ó. Eu falei até a vocês que é 8, que eu tô vendo pela câmera, mas eu tô vendo agora que não é 8, é o 9. Tá quase alinhando o 0, mas o 9 tá mais 100% que o 8. O 8 já tá um pouquinho adiantando. Então eu tenho 7,9 milímetros. Um pouquinho menor que 8. E isso é o suficiente para o que eu falei a vocês. Tem um eixo daquele que cabe bem justo, quase que não entra. E o outro já cabe um pouquinho de folga. Então eu tenho dois tipos de bucha, onde não são idênticas. E aqui eu falei a vocês, alguns ventiladores que eu pego só dá as essas. E outros só dá essa daqui. Eu não sei nem direito qual os modelos. Porque eu não entro nesses detalhes de observar isso. Como eu tenho os dois tipos, chegou aqui eu vou verificar no eixo. O que deu é o que eu vou colocar. Então não marco quem é que dá certo essa aqui, é essa diferencinha, ó. É como eu falei, essa aqui dá, ó. Cabe bem justinha. Não tá emperrando, bem justinha. Então eu sei que vai dar certo. Essa outra, eu testo essa outra, aí já coube com muita folga. Já não uso essa. Só que são realmente dois tipos diferentes. Um é mais largo e o outro é mais estreita. O eixo tem a mesma coisa. Você vai pegar modelos que só dá certo essa bucha. Modelos que vai dar certo só aquela. Olhando medidas de eixo, tem eixo eixo no bucha, ela 7 milímetros e 8 milímetros. Porém aqui eu não tenho nenhum que é realmente 7. Todos são isso aqui, ó. 8 milímetros e 7,9. Ou seja, quase 8. Não dá 8. Então aqui eu falei, tem dois tipos. Geralmente alguns importados usam essa que dá 7,9. A maioria, o Isarno, Britânia, Mallory, 30, 40 centímetros, 8 milímetros. O eixo não vai ser 8, porque senão não caberia a bucha dentro dele. Então o eixo é próximo de 8. Eu vou medir agora com o paquímetro aqui novamente. Como eu medi com aquele e tive um resultado errôneo, deu 2 milímetros a mais com o digital. Vou medir aqui novamente com o analógico e verificar realmente a medida desse eixo. Tem que ser abaixo das buchas. Mais ou menos 7,8,5, pessoal, bem próximo disso. Eu vou mais uma vez mostrar na câmera para vocês verem como é que é as medidas. Ó. Mais ou menos 7,8,5. Qualquer coisa vocês entendam o que eu falei anterior. E observa aqui, ó. Eu tenho 7 milímetros, que é, olhando na escala de cima aqui, eu tenho 7 escalas, quase chegando na 8, mas não alcançou a escala de ponto 8 ali, que seria 1, 2, 3 até o 8. Não chegou a alcançar 8. Você vê que falta uma coisinha para chegar. Quando falta essa coisinha, você já sabe que falta algo próximo de digamos, 0,9 milímetros, 0,8. Então você vem conferir lá para o final da escala também, ó. Como eu sei que faltou um granito para chegar a 8 milímetros ali, ó. Então aqui eu venho na escala, observo. Olha que o 9 está alinhado, os tracinhos quase que 100%. O 0, se o 0 alinhasse, então a escala lá seria justa também, do início. 8, ó. O 8 também não tá. Porque eu mexi um pouco aqui o paquímetro, pessoal. Então esse paquímetro tem que estar bem ajustadinho aqui. Tem como travar ele ali, ó. Mas eu não travei devido ao fato de eu ter vindo com ele pra cá. E tem que estar movimentando aqui. Então vamos ver. Conferindo lá, deu 7,9, viu? Ó, o 9 bem justinho lá, tá vendo? 7,9. O 9 aí, essa partezinha de baixo, que é a escala de baixo. Essa de baixo é quem dá os pontos alguma coisa. Vamos dizer, 1 milímetro, 3, 1,4, 1,5, 1,9. Então essa escala de baixo é quem diz o número após a vírgula. Quando você vê um número, pronto, esse aqui deu 7,9. Então tem 1 milímetro de folga para pegar as buchas de 8 milímetros. Vou entrar em detalhe aqui do paquímetro para vocês terem um pouco de noção de leitura com ele, viu? Ó, vou revisar aqui o que eu falei. Essa escala de cima é de polegadas, geralmente vocês não vão usar nesse trabalho. Então vamos aderir só ao milímetro. Tentar esse negócio focalizar aqui, pronto. Pronto, pessoal, que deu bom. Ó, essa escala aqui, ó, essa em cima é polegadas. E essa de baixo é milímetros. Cada tracinho desse simboliza 1 milímetro. O início aqui não conta. Você vai contar a partir do primeiro. Ó. Aqui não conta, que seria 0. Tem até o 0 aí.
Aí 1, 2, 3, 4, 5. Cada traço desse que chegou meio milímetro, o tracinho é maior. 5 milímetros, o tracinho é maior. Aí vem 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, esse traço maior é o 10. Então 10 milímetros nós teria aqui, ó. O 0. O 0 centro a centro com o que eu mostrei anterior a vocês. O zerozinho da escala de baixo. Tá aqui o 0. O 0 100% em cima do traço maior. Aqui, ó. Você confere a escalinha de baixo. Então nenhum número desse vai estar alinhado a não ser o próprio 0 também, ó. Tá vendo? Ó, o 0 aqui, ó. O 0 se alinhou-se 100% dos dois lados da escala. Então quando esse 0 alinha 100%, então me diz que eu tenho um número bem justo aqui em milímetro. Então aqui eu teria 10 milímetros. Se eu botar 10 para frente um pouquinho, vai dar, vamos dizer, vai dar 10, alguma coisinha aqui. Então eu vou mexer aqui um pouquinho. Pronto, parou aqui. Ó, deixa eu focalizar a imagem. Então eu tenho 10, o quê? Pela escala que eu sei, ó. Passou do 10 um pouquinho lá o 0. Tá vendo? Saiu do 10, tá pertinho já do 11. Então eu tenho 10, qual dos números? Ó, o 8 aqui, ó. Quase 100% o 8. O 9 não se empareia, tá voltado um pouquinho. Então entre o 8 e o 9, por exemplo, que eu tenho um traço também que seria o meio milímetro. Então eu teria aqui, por exemplo, 11 é 10,95 milímetros. Se fosse aqui no centro, mas não tá, ó. O mais certo aqui tá entre o 8 e a metade do 8 aqui, não tá aqui 100%, então tem o 7 aqui, ó. Por exemplo, eu vou alinhar o 7 para nós deixar uma escala fracionada, que eu falei, ó. Pronto. Então aqui eu não cheguei a 11 milímetros aqui, ó, passou do 10, não chegou a 11. Então eu tenho 10, confere na escala. A escala mais próxima que eu teria o 7, ó. Tá quase alinhado o 7. Mas o traço entre o 7 e o 8 aqui, que seria 7,5, tá, digamos assim, tá 100%. Então eu teria 10,75 milímetros. Ou seja, se fosse o 7 justinho, seria 10,7. Então eu tenho algo entre 10,7, por exemplo, quando está no meio, ó. Eu estou entre 10,7 e 10,8, que seria o que? 10,75 milímetros. Pessoal, aqui é um básico, vocês dão uma buscazinha no YouTube, aí vocês veem vídeo mais de pessoal, professores, explicando especificamente sobre paquímetro. Então aqui é só uma abreviaçãozinha para vocês terem noção desse assunto, viu? Para você realmente ter conhecimento, você, quando tiver um paquímetro em mãos, você já observa pelo seu, faz algumas medidas de algo que você já sabe o valor. De repente, como eu falei, um videozinho no YouTube especificamente só sobre paquímetro. Aqui, como eu falei a vocês, eu não vou dar aula de paquímetro, que já teria muito conteúdo especificamente só de paquímetro para eu criar para vocês. A dica que eu deixo a vocês é essa: deem preferência a entender o funcionamento desse analógico do que o digital, por causa das baterias. O digital lhe engana quando essa bateria vai arriando e você não tem como saber que a bateria dele está ruim. Mas aí você diz, mas você mostrou na aula anterior um fraquinho que é de carbono e ele mede igual esse daqui? Mede do mesmo jeito. A diferença é porque, como ele é fibra de carbono, então ela vai se desgastando. Você às vezes testa uma peça se for de metal e estiver meio aquecida, pode querer derreter o contato dele aqui, ó. Então ele já vai começando a ficar infiel às suas medidas, mas que é perfeito também. Eu usei ele e ainda uso. Muito tempo eu usei ele, somente ele, e uso ele ainda. Comprei ultimamente esse daqui, eu acho que tem um ano que eu tenho esse. Vivo com ele guardadinho. Só tirei ele da caixa em momentos específicos, como eu falei, é um equipamento de medição, então você guarda ele com cuidado, com zelo, para não deixar ele jogado junto de outras ferramentas e tá danificando ele. Ele se danifica fácil na questão das medidas serem bastante exatas. Então se der uma pancada no modo da chave dele ali onde ele faz as medidas, que amassar um pouquinho, já danificou a medida dele. Então, quando você vai medir, não, mas digamos, o amassãozinho só foi 0,2 milímetros que amassou. Mas aí quando você for medir, por exemplo, algo que tenha 0,2 milímetros, se ele ficar exatamente dentro dessa amassão, não vai lhe dar resultado de nada. Não, mas não, isso aí eu não vou medir. Mas quando você mede uma bucha dessa que eu mostrei a vocês, e se a medida lá tivesse dando esse erro de 0,2 milímetros, aí você entenderia que isso aqui era 8 milímetros ou 8,2. Por quê? Porque você tem uma diferença de 2. E nessas medidas bem, vamos dizer, minúsculas, essas diferenças que você observando
não tem valor significativo, se tornam gigantescas. Então por aí a dica fica. Sobre os eixos não vou entrar em detalhes de quem é quem esses daqui que eu tenho em mãos, como eu falei a vocês, eu nem sei a maioria de quem é eles. Sei que a maioria dos armos, praticamente todos, é 8mm. Alguns é mundial, geralmente, praticamente todos também é 8mm. Eixo você vai comprar, geralmente vai estar na descrição 8mm, apesar que vai ser um pouquinho menor que a bucha. Ou seja, no caso nós mediu que deu 7.8, na verdade próximo de 7.9. As buchas tem de 8mm e tem um pouquinho mais que 8mm. Então você vai saber que tem eixo que realmente talvez bata os 8mm. E tem bucha que passa um pouquinho dos 8mm. Isso vocês veem na foto aqui. Essa foto, as letras são bem miúdas. Deixa eu tentar mostrar aqui. Então temos aqui em cima aqui, ó. Diâmetro interno 8mm. Externo 15mm. Então tá aqui diâmetro interno, que é o furo onde vai ficar o eixo. E o externo nós teríamos 15mm. E a altura dessa bucha. Então a altura nós temos 11mm. Essas são as buchas de 8mm, essas medidas. Geralmente aqui é próxima para 7mm, que seria abaixo de 8, que é que eu mostrei a vocês, então eu deu 7.8, 7.9. As medidas aqui também serão praticamente as mesmas, tanto a externa quanto a altura. Muda só um pouco o centro. Então aqui é só para vocês terem noção dessas dimensões dessas buchas, viu?